Lances históricos que o VAR teria mudado. O vídeo do meu parceiro aqui, Gui Galdames. Já vou estar deixando o like. Já se inscreva no canal do Gui, mano. Vai estar aqui na descrição. Mano, tem muito lance bizarro aí na história do futebol que mudaria se existisse VAR, né? A gente sabe, tem times aí que tem uns títulos bem contestáveis. Copas do Mundo, tem jogo de Copa do Mundo que mudaria se existisse VAR na época. Então bora ver aqui o que o Gui trouxe pra gente. Equipes históricas poderiam não ter o título que eles têm. Jogadores famosos por ter conquistado algo talvez não tivessem aquilo. Como teria sido a carreira deles? Como teria sido a história dessas equipes? Então hoje a gente vai falar de lances que o VAR poderia ter mudado o rumo do tá massa a edição do Gui, hein, pô? Já existisse naquela Gui tá caprichando nos vídeos. Falar sobre isso. Eu sou o Gui Galdames, esse aqui é meu canal. Se você não conhece, eu falo de futebol toda semana por aqui, todo dia, porque tem shorts também. Então se inscreve aí no canal, deixa o seu inscreva, like, rapaziada. Gui é brabo. Sabe muito da bola. É bom. E bora lá. Vamos começar com um lance na Copa de 2010. Um lance famoso. Tão famoso que tem até vídeo aqui no canal apenas sobre ele. Essa Copa pra mim é a mais marcante que eu vivi até agora. Assim, tipo, não foi a melhor Copa, mas é a mais marcante. Eu tinha acho que 9 para 10 anos ali. Foi a primeira Copa que eu acompanhei. Então, mano, pra mim ela foi absurda. O álbum daquela Copa, tudo é muito nostálgico pra mim. Como ele mudou o rumo da história do futebol. Tá aqui no card, inclusive, pra você clicar se quiser assistir. O gol do Lampard contra a Alemanha. O gol que não foi. O que foi, mas o juiz não validou. Pois é, eu não vou entrar tanto em detalhes desse lance, que como eu disse, já tem o vídeo aqui sobre ele, mas o Lampard faz um gol no momento em que a Alemanha vencia por 2-1, seria o gol de empate. Olha, mano, cara, olha isso aqui, cara, é muito gol, pô. Que bizarro isso, numa Copa do Mundo. A Terra que buscaria um resultado depois de estar perdendo por 2-0 e poderia ter mudado todo o rumo daquele confronto nas oitavas de final da Copa do Mundo. Aquele lance poderia ter mandado a Alemanha para casa mais cedo, de repente, sei lá, trocado de técnico e o Low nem estaria em 2014 e o 7-1 nunca teria acontecido. Efeito borboleta gigante. Mas aquele lance tem uma coisa boa que, graças a ele, a tecnologia no futebol foi implementada. Mas vocês já pararam para pensar que caso vai... Da linha do gol, né? Foi graças a esse gol, então. Mano, necessário, né? Não tinha como uma Copa do Mundo já... Pô, bizarro isso acontecer numa Copa. E aconteceu antigamente também, né? Envolvendo a própria Inglaterra. Isso naquela época, de repente, a Inglaterra poderia ter ido mais longe naquela Copa. Será mas não ia ganhar, né? Capacidade de vencer o título? Não. Pipoqueiro demais. A Inglaterra não ganha. Não tem jeito. Cara, a Inglaterra é bizarro, pô. Tipo assim, se a gente pegar as gerações inglesas, assim, os times mais fortes que a Inglaterra já teve em Copas, é bizarro como eles ainda não arrumaram nada, pô. Tipo, tem uma Copa, mas há muito tempo, nas antigas. Os times que vieram depois, eu acho que até melhores que o time que foi campeão do mundo. E os caras não conseguiram arrumar nada, pô. Nunca saberemos. Falando em Copa do Mundo, falando em Inglaterra, mais uma vez, vamos falar em outra vez que eles foram prejudicados. 1986, Copa do México. Um lance que você certamente Copa do Maradona. ouviu falar, mesmo que você nem fosse vivo naquela época, como eu. Eu não era, não vi esse jogo, só fui nascer depois. Mas a mão de Deus de Maradona. 6 minutos do segundo tempo, quando o Maradona sobe para cabecear com o Peter Shilton, goleiro inglês. E ele, que sempre foi muito baixinho, clássico, ganha a bola no alto de cabeça de um... Eu achei que ele ia falar daquele outro lance, se eu não me engano, é com a Inglaterra. E tem essa polêmica da bola ter entrado ou não. Mas aí é o contrário, né? Beneficia a Inglaterra. Acho que até no ano que eles são campeões, se eu não me engano. Posso estar enganado. Goleiro que tá usando a mão. Óbvio que não, né? Só isso já deveria ter sido suficiente pro juiz raciocinar e pensar que ele tocou com a mão na bola. Mas bizarro, ele não viu, o Bandeira não viu. Sabe quem teria visto? O VAR. O VAR teria interferido nesse lance. Quem sabe a Argentina não tivesse eliminado a Inglaterra por 2-1. Quem sabe Maradona não tivesse vencido a sua primeira Copa, a segunda Copa da Argentina. E os ingleses, será que teriam forças para vencer aquele torneio? Cara, de novo, a gente nunca vai saber. O que a gente sabe é que estamos falando de 2 vezes que a Inglaterra foi muito prejudicada em jogos do mata-mata da Copa do Mundo. Vamos falar de um jogo mais recente, então? Champions League 2017, Real Madrid e Bayern de Munique. Nossa, mano. O segundo e o terceiro gol marcados em condição irregular. Marcados por Cristiano Ronaldo. E assim. Não é só esse jogo do Real Madrid. Se tu for buscar bem ali, se tu for ir atrás, claro, que aqui é só antes da existência do VAR. Depois, mesmo tendo VAR, ainda tem muitos lances polêmicos envolvendo o Real Madrid. Tem qualquer time, né?
mas o Real Madrid tem uns lances ali bem bizarros. Movimentos claros, lances fáceis de marcar. Hoje, com a tecnologia, são lances que jamais passariam. Mas em 2017, nem faz tanto tempo assim, foram só 8 anos atrás. Pior que vendo assim não parece, mas vendo no lance da transmissão, ao vivo ali, né? Não parecia impedimento, se liga. Ele bota aqui o lance. Ó, não parece que ele tá em impedimento, pô. Porque a gente não viu o do origem do passe ali, né? Nem faz tanto tempo assim, foram só 8 anos atrás. Aí daí ele pega desse ângulo aqui, claramente impedido, pô. Claramente impedido. Tipo, não precisava nem do VAR, o Bandeirinha poderia ter visto isso. Os lances passaram e o Real Madrid também passou para vencer aquela Champions. Mas você já parou para pensar que o Real Madrid, tricampeão seguido, de repente, poderia nunca ter existido? Será que esses jogadores teriam toda a moral que eles têm hoje? Será que sem vencer 2017, eles teriam aquela mística, aquela força para vencer 2018? Não dá para saber. Uma boa pergunta. O que resta ao Bayern de Munique é se lamentar, é apenas chorar, porque o VAR ainda não existia. Já que a gente tá falando de Real Madrid, vamos falar do rival Barcelona. E vamos voltar lá para 2009, Chelsea. quando pela semifinal da Champions League, o Barcelona enfrentou o Chelsea e aquele é um jogo recheado de polêmicas. Porque os jogadores do Chelsea reclamam muito de 2 lances de pênalti. Uma bola que bate na mão do Eto'o e uma bola que bate na mão do Piqué. O árbitro daquela partida naquele dia não viu esses 2 lances. Naquele jogo, a do Eto'o ali é muito pênalti. A do Eto'o ali é muito pênalti no gol, pô. Que o Iniesta faz o gol no fim da partida e garante a classificação do Barça. Iniestaço. O que deixou o Ballack e principalmente o Drogba o Ballack tá maluco. O Chelsea, que havia perdido a final da Champions de 2008 pro Manchester United, teria a chance de se vingar em 2009, mas não teve. O árbitro tirou deles esse gostinho. E o fato é que o VAR certamente chamaria o juiz para revisar pelo menos um daqueles lances. Quanto ao Barça, primeira temporada do Guardiola, o ano em que ele conquista todos os títulos, talvez essa Champions não tivesse vindo. E aí, como será que teria sido a era Guardiola sem o título de Champions na primeira temporada? Mano, pior que, cara, é bizarro pensar, mudaria muita coisa, pô. Muita coisa ia ser diferente com o VAR, pô. Muita coisa. Como o Gui falou aqui, talvez o Guardiola nem tivesse a temporada tão brilhante como a primeira dele no comando do Barcelona. Talvez a Inglaterra tivesse mais uma Copa, quem sabe uma das duas ali que foi prejudicada poderia ter ganhado, poderia ter ido longe. Bom, mas já que a gente tá falando em 2009, vamos falar de um lance absurdo. Ele aconteceu na repescagem para a Copa do Mundo de 2010. A França não conseguiu garantir sua vaga diretamente para a Copa e teve que jogar a repescagem. Seu adversário, a Irlanda. E o pior de tudo é que a França, que fez uma eliminatória muito abaixo, não jogou bem contra a Irlanda e só conseguiu a classificação graças a um gol completamente irregular. Pois uma bola que é cruzada na área e que tá praticamente saindo pela linha de fundo. Não sai porque Thierry Henry ajeita essa bola com a mão, cruza pra dentro da área. Que loucura, cara! O francês que deu a classificação pra Copa. Mano, esse é o típico do lance que o VAR certamente chamaria e que com certeza... Que loucura, eu não conhecia esse lance, pô. Saindo pela linha de fundo. Não sai porque isso, Thierry Henry ajeita essa bola. Olha aí. Ele dá um tapinha mesmo, pô. Com a mão, cruza pra dentro da área e sai o gol francês que deu a classificação pra Copa. Esse é o típico do lance que o VAR certamente chamaria e que com certeza absoluta anularia esse gol. E quem sabe, talvez a França nunca tivesse jogado a Copa de 2010. E talvez fosse até melhor para eles, porque a campanha foi pífia, foram eliminados na primeira fase. Vamos falar agora da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Você certamente se lembra. Ó, essa, como eu falei da Copa de 2010, essa também é muito nostálgica, só que ela acaba em trauma, né? 7-1 ali foi bizarro, acaba que eu prefiro a de 2010, o clima, o momento daquela Copa, mas 2014 era brabo também. Se você era vivo, né? Você certamente se lembra da mordida do Suárez no Chiellini. Essa mordida custou muito cara pro Suárez. Ele foi banido do resto daquela Copa do Mundo, ele foi banido do futebol por 4 meses. E quando eu digo banido, é que ele não podia sequer treinar durante... Eu lembro disso, foi nesse período que ele foi contratado pelo Barcelona, né? Foi logo em seguida disso aí. 4 meses. E foi na época da transferência dele pro Barcelona. Aí, ó. Ele teve que ficar 4 meses sem fazer nada. Esperando. Porque ele era um reincidente, porque ele já havia feito isso numa partida pelo Liverpool. Onde ele não foi expulso porque o árbitro não viu. E novamente na Copa do Mundo de 2014 ele morde o Chiellini, o árbitro não vê. O Suárez não é expulso. É que é difícil, mano, tipo assim... Cara...
o árbitro tá focado ali no jogo, geralmente olhando pra onde tá a bola, onde tá o movimento, tá ligado, da partida. O cara não vai esperar que um jogador vai estar mordendo o outro, tipo, pô, como é que vê isso? Tipo, não dá pra julgar o árbitro nessa, mas com certeza, se tivesse VAR, a história seria outra. Gesto que deixou ele fora do futebol por tanto tempo. O que também poderia ter mudado o rumo daquela Copa, pois a Itália, o time que foi prejudicado pela não expulsão do Suárez, foi eliminado na primeira fase, perdeu aquele jogo por 1-0. Então, quem sabe, de repente a Itália poderia ter passado de fase e quem sabe o que a Itália poderia ter feito, porque a Itália é a Itália. A Itália, a gente nem acreditava, em 2021 eles ganharam a Euro. Vai saber o que teria sido em 2014. Do nada. E pra finalizar, um lance que ele só é absurdo, porque ele não mudou o rumo daquela partida, ele não mudou nada no futebol. Mas na final da Copa do Mundo de 2010, Nigel de Jong, ele dá um chutaço no peito do Xabi Alonso. Eu lembro desse chute, mas ele é bizarro. Isso é um absurdo, porque eu ainda acho que o Howard Webb, que era o árbitro daquela partida, viu. E impressionantemente ele só deu um amarelo. Que isso, cara? Acho que o Howard Webb, que era o árbitro daquela partida, viu. O lance foi aqui. Ele viu, pô. Ele viu. Só se, cara, pela imagem não tá muito nítida aqui, esse jogador da Holanda ficou com o ombro aqui atrapalhando tipo assim, olhando pela perspectiva do árbitro, talvez, mas é muito difícil que ele não tenha visto pelo menos o movimento do chute, pô. Impressionantemente, ele só deu um amarelo. Ele não expulsou o De Jong por esse lance. Imagina como a partida teria sido mais tranquila para a Espanha com um a mais. Mas não, a final foi tensa, foi pra prorrogação. O Robben teve a chance de fazer o gol do título da Holanda. Verdade. Mas no fim das contas, o Sneijder fez o gol do título da Espanha e a não expulsão do Iniesta, opa! Não afetando tanto o rumo daquela final. Mas e vocês, lembram de algum outro erro absurdo que poderia ter mudado o rumo do futebol caso VAR Grêmio. Deve ter um, com certeza tem. existisse naquela época? Se você tu sabe que tem, Gui. Comenta aí. E lembre que eu sou o Gui, esse aqui é o meu Gui, canal. é o brabo. Onde a gente fala de futebol, a gente traz curiosidades, traz histórias, traz situações aleatórias de como teria sido, como essa daqui. E se você ficou até aqui nesse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, se você ainda não... É isso, mano. Deixa o like aí, se inscreve no canal do Gui, vai estar aqui na descrição. Tá postando vídeo semanalmente, vídeo longo assim. Mano, bem editado, fala bem, entende muito o Gui. Tá da hora demais, vale a pena se inscrever. E se inscrevam aqui no canal também, se vocês estão curtindo aí as reações, se vocês querem mais desse tipo de conteúdo que eu vou estar trazendo aqui. Comentem também vídeos que vocês gostariam que eu reagisse, pra eu estar trazendo numa próxima. E é isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis.